Gente, hoje tá um calor imenso, imenso. Então eu trouxe o ventilador aqui. Então vai ter um ventinho, não sei como é que isso vai ser em relação ao som. Então, se tiver algum probleminha, eu já peço desculpas, mas não tem como ficar aqui nessa sauna sem o ventilador. E hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Bom, todo mundo sabe que a arte fala sobre a vida, né? Sobre a nossa vida. A arte, ela reflete o que o ser humano está vivendo, sentindo, pensando. A arte propõe questões, faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente rir, faz a gente chorar. A arte mexe com a gente. E a minha forma de fazer arte, ela traz muitos questionamentos, muitas reflexões sobre as coisas que eu estou vivendo, e eu gostaria que as pessoas que assistissem os meus espetáculos também parassem para pensar um pouquinho nessas questões que eu vivo e que eu tento acertar, que eu erro, que eu vou tentando, que eu vou elaborando e construindo e mexendo, e enfim, né? E tudo isso parte do momento em que eu entendo o que eu estou sentindo em relação às coisas que eu estou vivendo. Então parte de um autoconhecimento meu. Por isso o autoconhecimento é uma coisa que me fascina, que me faz pensar, que eu gosto muito, né? Algumas pessoas já me disseram que eu penso demais. Eu acho que realmente eu penso demais às vezes. E eu tô tentando encontrar o quê? Um equilíbrio, uma harmonia. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Daiane Baumgartner, eu sou produtora cultural, marionetista, trabalho com teatro de bonecos híbridos, teatro lambe-lambe e teatro de sombras. E todos os meus trabalhos são elaborados a partir de inquietações minhas. Inquietações que eu fui entendendo, que eu fui vendo, que eu fui percebendo quando eu fui desenvolvendo o meu autoconhecimento. E por isso existe essa playlist aqui neste canal de autoconhecimento, para a gente trocar e conversar sobre isso, para que você melhore o seu fazer artístico. No vídeo de estética, vou deixar ele aqui para vocês, eu falo sobre a questão da forma e do conteúdo, né? E que a parte da estética, a beleza, né, a parte externa, ela é construída através dessa harmonia estética que a gente tem que buscar nos nossos trabalhos artísticos, né? E é muito interessante que nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o conteúdo, porque é através do autoconhecimento que você vai conseguir elaborar um conteúdo que seja tocante, que te atravessa, que te interesse, que desperte o seu desejo de trabalhar, de pesquisar, de investigar, de insistir, de estar ali fazendo aquilo, mas que você vai conseguir também deixar aquilo de uma forma universal, para que quem assista também consiga ser atravessado por aquele conteúdo que você está construindo ali. Então o autoconhecimento, ele ajuda muito a gente nesse processo. Há uns bons anos atrás, eu escutei um colega meu falando que eu, dentro da minha forma de fazer arte, dentro da minha forma de fazer arte, não tinha nenhum assim, eu não tinha passado na minha vida por nenhuma questão relevante que pudesse fazer com que eu entrasse num estado de criação, sabe, que fosse relevante. Naquela época eu entendi que os artistas, eles tinham que ser sofridos, sabe? Eles tinham que passar por coisas horríveis. E aí, a partir daí, uma obra de arte poderia nascer. Uma obra de arte única, com muitas vísceras, sabe? Visceral, sabe? Assim,
né? E que isso que era bom, isso que era importante, isso que era uma arte de verdade, sabe? E realmente, na época que ele me falou isso, eu era uma menina de classe média, não passei grandes necessidades, minha família estruturada, os meus pais separados, mas eu não achava que isso era relevante para criação artística, né? E logo em seguida, para quem não sabe, a minha irmã faleceu. A minha irmã faleceu num acidente de carro em 2008. Ela tinha 21 anos, eu 24. E aí estava a minha grande tragédia, né? Uma grande tragédia tinha realmente acontecido na minha vida. Inconscientemente, né? Eu não percebia isso na época, eu vejo isso hoje, né? Mas inconscientemente, a questão da morte de uma pessoa que eu acreditei que iria ficar comigo pro resto da vida, porque ela era mais nova que eu. Então, eu pensava, né, nesses momentos assim que você pensa que você vai ser sozinho na vida. Eu pensava muito isso, viu, gente? Ainda penso muito. Enfim, nós estamos falando sobre autoconhecimento, né? Eu pensava, não, a minha mãe vai falecer quando ela for velhinha, meu pai vai falecer quando ele for velhinho, mas a minha irmã vai ficar comigo até o fim, né? Porque ela é mais nova que eu, então eu vou morrer primeiro que ela. E aí aconteceu essa fatalidade e eu tive que lidar com a morte de uma forma muito dura, de uma forma muito desafiadora, né? E aí seguimos. E essa questão da morte, isso realmente mexeu comigo, assim. Mexeu comigo, aquilo não saía da minha cabeça. E aí, então, eu decidi que eu ia elaborar essa morte da minha irmã através dos meus trabalhos. Isso de forma inconsciente, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu fui entender que eu estava fazendo isso na terapia muitos anos depois, mas que bom, né, que de forma intuitiva eu fui elaborando esse luto através dos meus trabalhos, através das minhas pesquisas, através dos meus gostos, né? Eu sempre falo aqui para vocês que eu gosto muito de horror, que eu sempre gostei muito de contos, de filmes, né, de coisas relacionadas ao horror, e esse fascínio sobre o que existe depois que a gente morrer, né? E aí isso vem junto aí a religião, vem junto essa coisa da estética, né? Meio sombria, meio ruim, esquisita, porque para mim a morte traz essa sensação esquisita ainda, né? Por mais que hoje eu aceite muito melhor a questão da morte. Mas eu tô falando tudo isso porque é interessante que você conheça aquilo que mexe com você, que te tira do lugar, que mexe, que te traz alguma coisa por dentro, sabe? E aí você vai conseguir deixar esse conteúdo, esse assunto que você quer trabalhar nos seus espetáculos, mais potente, mais poderoso, sabe? E mais único também, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando de misturar, né? No vídeo da estética eu falei, de misturar 3 linguagens e colocar você no meio. Na parte do conteúdo, essa questão do autoconhecimento, ela vem aí para encher o bolo, né? Porque é a partir daí que você vai buscar essas outras coisas. É a partir dessa primeira inquietude que você tem dentro de você que você vai então buscar um texto, um artigo científico, uma música, algum outro tipo de artista que trabalhe o mesmo tema e que vai começar a compartilhar com as pessoas as suas ideias e as coisas que você tem em relação a esse tema. É a partir do autoconhecimento que você vai chegar nesse conteúdo. Eu também sinto que às vezes tem umas pessoas que pensam assim, mas isso daqui que eu vivi não é tão relevante, não é tão importante. Não é importante o suficiente para eu transformar isso numa obra de arte. E isso não existe. As coisas não são assim. O ser humano, você vai pegar, vai fazer um movimento na sua peça, um gesto, uma ação física,
quem está assistindo vai ler aquela ação a partir do repertório de vida dessa pessoa. Então, às vezes, você vai comunicar coisas e com pessoas que nem passa pela sua cabeça o que você está comunicando. Não é mais sua parte, né? A sua parte você já fez, que é se conhecer, entender sobre aquele assunto, ir a fundo naquele assunto e transformar aquele conteúdo de uma forma bacana para que as outras pessoas assistam, tenham as suas leituras, sejam atravessadas e reflitam, e pensem, e riem, e tudo isso que a gente sabe que acontece quando a gente vai assistir uma peça de teatro que a gente gosta e que atravessa a gente. Bom, então esse é o motivo de eu falar, depois de tudo isso que eu falei, né? Esse é o motivo de eu falar sobre autoconhecimento nesse canal, porque tem tudo a ver com ator-criador, tem tudo a ver com uma construção bacana de arte, de espetáculo, de teatro, que é o que a gente fala aqui nesse canal. Você se conhecer, você entender sobre as suas questões, você elaborar as suas questões e questionar e colocar para fora isso em conteúdos incríveis aí nas suas peças. Porque daí você vai ter as duas coisas muito legais, né? A forma, que é a estética, a escolha ali, o equilíbrio estético da coisa, e também um conteúdo que seja potente, que seja relevante para você principalmente, e que faça aí com que as pessoas gostem do teu trabalho, que você tenha sucesso. Bom, então se você tem algum assunto, alguma pergunta relativo à questão do autoconhecimento, uma dúvida sobre o meu trabalho, ou uma coisa que você gostaria de conversar, enfim, deixa aqui nos comentários a sua sugestão de vídeo para esse canal. Por enquanto eu consigo pensar em 3 coisas que eu gostaria, 3 assuntos que eu gostaria de fazer vídeos aqui nessa parte de autoconhecimento. A primeira coisa, a busca de equilíbrio nas várias áreas da vida. Isso foi um desafio muito grande para mim depois da pandemia em 2021, que eu percebi que estava acontecendo na minha vida. E para mim foi um divisor de águas esse autoconhecimento, entender esse processo de equilíbrio entre as áreas da minha vida. Então eu quero fazer um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. No segundo eu quero falar sobre perfeição e fracasso. Esse também é um assunto que toda vez que eu vou realizar uma oficina, que eu vou ensinar alguém a fazer alguma coisa, isso me intriga muito, essa coisa da perfeição e do fracasso. Eu quero muito falar sobre esse assunto aqui no canal. Então se você quer um vídeo sobre esse assunto, também deixa aqui escrito, eu quero um vídeo sobre a perfeição e o fracasso. E o terceiro, que também é uma coisa que eu estou trabalhando muito, e sempre eu e as minhas amigas conversamos muito sobre isso, tenho certeza que você e as suas amigas também, que é a questão sobre relacionamento, né? Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de relacionamento, sobre como eu percebi que existia, que eu tinha colocado um vidro entre eu e as pessoas para que eu conseguisse me relacionar com elas. Quem colocou fui eu. E eu percebi que eu tinha esse vidro, e aí eu tirei esse vidro para ver o que iria acontecer. Isso é uma loucura. E aí hoje em dia eu percebo as pessoas que têm o vidro, mas as pessoas não percebem que elas têm o vidro. E isso é muito louco, e eu quero muito falar sobre essa questão, sobre essa coragem, talvez, de tirar esse vidro dos relacionamentos com as pessoas, né? Relacionamentos qualquer que seja ele, relacionamento de amizade, de família, de trabalho, de amoroso, todos os tipos de relacionamento. Eu quero falar muito sobre isso também. Esse vídeo aqui tá enorme, meu Deus, eu não queria isso. Mas é uma introdução aqui, né, pra gente começar a falar sobre autoconhecimento, sobre autoestima também, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E eu quero
esses vídeos que eu estou fazendo agora, né, tanto de moda quanto de autoconhecimento, ele fala sobre autoestima, fala sobre você estar seguro dentro de você, da pessoa que você é, porque isso ajuda muito na sua produção artística. Você confiar em você. Vamos junto? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver algum comentário, deixa aqui no comentário, né? Me segue no Instagram. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilha com seus amigos se você gostou desse vídeo. E nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo!